Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Natália Miller, primeira Penda Mirim da terceira região tradicionalista. A partir do tema proposto pela 46ª Mostra Folclórica da Ciranda Cultural de Prendas, Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais, busquei direcionar o tema a um assunto específico, por ele ser de grande vastidão, e cheguei ao título Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais e suas influências, recebidas das etnias formadoras do povo gaúcho. Dessa forma, fez-se necessária a busca pelo entendimento do folclore, que no Brasil é riquíssimo, um dos mais ricos do mundo, sendo que contribuíram para a sua formação, além do elemento nativo, o índio, também portugueses, espanhóis e os africanos. Posteriormente, imigrantes como alemães, poloneses, italianos também deram sua contribuição nesse mosaico folclórico, tornando-o mais complexo e rico. Dentre tantos fatos folclóricos, destaco como tema principal da categoria Mirim a lúdica infantil, ou seja, o imaginário infantil, evidenciando os brinquedos dos povos formadores do Rio Grande do Sul. O meu interesse pelo tema proposto surgiu pelos povos formadores do Rio Grande do Sul e, consequentemente, de minha região, por esta ser de vasta miscigenação. E também a minha cidade não é formada por uma cultura só, são várias misturadas, bem como lá em minha região. Sabe-se que desde antigamente, tanto as meninas e os meninos sempre brincaram, seja utilizando o seu corpo, seja utilizando materiais retirados da natureza. No entanto, a magia do brincar não surge de terceiros. Ela é puramente fruto da criação infantil, que transforma o real em imaginário, criando um mundo de fantasias, com suas características próprias. Dessa forma, passei a realizar entrevistas, onde comecei a me interessar cada vez mais e mais pelo assunto, quando descobri quão grande é a imaginação de uma criança, e que antigamente eram elas próprias que faziam seus brinquedos, claro que algumas vezes com a ajuda de adultos. Os brinquedos eram os mais variados, como petecas, carrinhos de rolimã, carrocinhas com bois, bonecas, que é o que povoa o imaginário das meninas. Dessa forma, como não poderia ser diferente, passo a ter como brinquedo principal de minha mostra folclórica as bonecas. As bonecas, como em geral todos os brinquedos folclóricos que encontramos no Rio Grande do Sul, chegaram aqui pelos imigrantes portugueses e espanhóis, também com imigrantes italianos, poloneses e alemães. E também deixaram uma cultura de brinquedos os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. A boneca tem sua origem muito antiga. Acredita-se que seu surgimento foi durante a pré-história, há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Alguns arqueólogos encontraram alguns vestígios de bonecas no Egito Antigo. Algumas eram feitas de madeira e outras de barro. As bonecas passaram a ser consideradas brinquedos a partir do século XVIII, onde passaram a ser fabricadas em maiores quantidades. As bonecas atravessaram épocas e civilizações, representando valores históricos, culturais e humanos muito importantes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que as bonecas não têm uma data específica para o seu surgimento, mas sim diversas modificações que ocorreram conforme o tempo passou. Através das entrevistas que eu realizei, pude descobrir um pouco mais sobre a história da boneca e também como ela é diferente nas culturas dos diversos povos. Por exemplo, a boneca indígena são as bonecas de porongo e as bonecas de milho. Antigamente eles plantavam milho, por isso eles faziam as bonecas de milho e eles usavam a criatividade para fazer elas. E os cabelinhos eles usavam os cabelinhos do milho.
As de porongo, eles retiravam, como eles tomavam o chimarrão, eles retiravam o porongo do porongueiro e faziam as suas bonecas. Essa daqui, ela tá um pouquinho mais enfeitada do que a que eles faziam antigamente, mas também por causa dos recursos que a gente tem hoje. Essa daqui é a boneca alemã, que é a boneca de porcelana. Ela era restrita para as meninas pobres e geralmente quem as tinham eram as meninas mais ricas. E também os alemães trouxeram as casinhas de boneca, que nem está representado aqui em forma de painel. A boneca portuguesa é a boneca de pano normal, onde ela é feita de pano e dentro dela pode-se botar retalhos ou linhas. Os cabelinhos são feitos de lã. Pode-se enfeitar ela, botando roupinhas, vestidinhos. As bonecas italianas são as feitas com chás. Antigamente, elas não eram usadas muito para brincar, porque as mães acreditavam que quando a criança dormia com uma boneca feita de chá, ela teria um sono melhor. As negras são as bonecas feitas de barro e as feitas de madeira. Elas encontravam os gravetinhos, juntavam e as amarravam. Elas as chamavam de licocós. E as bonecas feitas de material reciclável, que são feitas com litrões ou outros materiais que hoje a gente encontra. Os cabelinhos são feitos de lã e também podem enfeitar elas. E os materiais que eu utilizei para fazer essas bonecas foram linha, retalhos, agulha e também uma garrafa, que foi para fazer a boneca de material reciclável. Dando continuidade à apresentação, gostaria de destacar a preservação ambiental, ou seja, o cuidado com o meio ambiente, que pode ser realizado em níveis individuais, organizacionais ou governamentais, e traz benefícios tanto para o homem quanto para a natureza. E a preservação ambiental deve ser feita devido às diversas atividades que o homem realiza, como a produção de resíduos, a poluição. E um dos problemas que essa poluição causa é a extinção de algumas espécies, ou algumas vezes a invasão de algumas delas em casas e cidades. Por isso, nós da terceira região tradicionalista passamos muito para as crianças essa relação com o meio ambiente, pois acreditamos que elas são o futuro de nosso país. E se ensinarmos bem a elas hoje, com certeza o nosso país no futuro será muito melhor. Por isso, agora vou explicar aos senhores e às senhoritas um pouco sobre brinquedos a partir de material reciclável. Aqui a gente tem um que é de atirar bolinhas de sabão. Aqui temos mesinhas e fogãozinhos, que são feitos de material reciclável. Também as panelinhas, que são feitas de latinhas de Coca-Cola. Também temos cavalinhos, que são feitos de litrão e de EVA, que a gente não usa mais na nossa casa. Também aqui temos as bonecas, os pés de latas, que são feitos com qualquer lata, com uma cordinha. E esse aqui, que é feito com garrafas PET, com cordinha e com as tampinhas. Também temos os de madeira, que são os bilboquês. Também temos as carrocinhas. Tem também as petecas, que antigamente eles faziam. Hoje é mais comum as bonecas feitas de tecido, mas antigamente eles faziam as com milho. Bom, agora eu gostaria de convidar os senhores para entrar em um mundo mágico, que é o mundo das crianças comigo. Tá bom. Vocês gostariam de pegar a minha bruxinha? Eu pego. Eu pego a boneca. Ora, que lindo. Vocês gostariam de um chazinho, de bolachinhas? Agora não, acho que na volta a gente não passa. Tá bom. E quem fez essas panelinhas de... As panelinhas foram eu e o meu pai, bem como o fogãozinho e as mesinhas e as cadeirinhas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Certo.
Gostou de fazer a pesquisa? Sim, pois eu pude aprimorar mais os conhecimentos que eu já tinha. E assim as pessoas também conheceram mais, pois bem como elas me ensinaram, eu também ensinei a elas algumas coisas. Ele vai aprendendo sempre, né? Uhum. Todo dia aprendizado, né? Parabéns. Muito obrigada. Então tá, Ana Paula. Muito obrigada. Parabéns e sucesso, viu? Obrigada.